papai. Olha só, papai. Isso é muito triste. Estamos cansadas, papai. Olha só, papai. Isso é muito triste. Estamos cansadas, papai. Olha só, papai. Isso é muito triste. Olá, seja bem-vindo à edição última da semana, 5 de outubro do ano 2021. Estamos em novembro, o ano da independência política de Angola, e na Camunda News fazemos questão de lhe trazer as incidências da informação, os protagonistas e todo o aspecto retrospectivo e não só do que acontece em Luanda e um pouco por algumas cidades de Angola onde temos as nossas equipas. Hoje, por acaso, é um dos dias em que vamos vamos começar com um trabalho novo a partir da província do Kwanza Norte. Teremos a presença do nosso colega António Domingos, que vai passar a nos mandar matérias do Kwanza Norte, mais concretamente na cidade capital, em Dalatando. Há quem diga Dalai City, assim mesmo, tal como é para homenagear a cidade da antiga Vila Salazar. Vamos juntos até perto das 17 horas para lhe trazer as informações que preparamos para si. Obrigado mais uma vez pelo seu contributo e pelo apoio que dá a Camunda News a este dispositivo tecnológico ao nível das redes sociais. Para você que nos assiste lá fora, um abraço muito grande e siga conosco. Hoje, no sistema mundial, comemora-se 5 de novembro o Dia do Cinema. Um grande abraço aos cineastas angolanos, particularmente aqueles que trabalham afincadamente em Luanda e em outras cidades também de Angola. Muita força. O cinema angolano baixou um bocadinho por conta da Covid, porém é o cinema mundial que está a viver este problema da Covid-19. Mas ainda assim há muita gente, particularmente jovens, empenhados na questão do cinema. Então hoje é um dia dedicado aos cineastas. Você que é angolano, assista a um filme de um angolano, passa a ter a cultura de voltar a ir aos cinemas, não é? Reiniciar-se, se podemos considerar, para ver um filme angolano. Já há filmes que deixam-nos de cabeça abaixo por conta dos personagens que acabam por trabalhar muito e a apresentarem conteúdos muito bons. Então, um grande abraço. E também hoje assinala-se o Dia do Cuidador. Àqueles que cuidam de outrem, nós queremos agradecer particularmente a si que cuida dos seus pais, de uma tia, de um tio, de um primo, de uma prima, de todos aqueles que cuidam de outros, não só do fórum físico, mas há quem também cuida de uma série de pessoas, não só da sua família, com alimentos, com finança, né, com apoio moral, e fazem um trabalho de grande relevância ao nível da psicologia para melhorar o dia a dia de quem precisa sempre de um abraço. Cuide para que sejas cuidado também futuramente. Vamos juntos. Olha, começamos hoje com um trabalho que tem que ver com aspecto da criminalidade. Nós vamos ir até a zona de Cacoaco, na Vila Pescatória, mais concretamente no bairro dos Pescadores. É uma zona muito melindrosa. Os gatunos invadem as residências nesta zona de Cacoaco, roubam tudo e mais alguma coisa que encontram e deixam de cabeça ao ar os populares e quem vive naquela zona do bairro dos Pescadores. Esta situação incomoda quem aí está diariamente a frequentar por causa da falta de fiscalização da polícia. Muitas são as famílias que já abandonaram inclusive as suas residências por conta da insegurança que mora no bairro dos Pescadores. O Manuel Gunza e o Joel Macuntima foram até a Cacoaco, nesta pequena vila pescatória do tempo colonial e que agora alberga muita gente, para nos darem um retrato de como as más condições sociais também ajudam para que surjam gatunos e bandidos. Agora, Angola, alerta! Este beco é perigoso, assim éramos avisados, onde ao entrar no bairro, entre sair ileso e perder o equipamento, das duas, uma. Esta é uma das pousadas dos marginais, onde fumam e drogam, para depois se transformarem em vilões. O bairro aqui está mesmo difícil circular. Praticamente aqui há muita delinquência. Já a rua de trás, que é a rua da conduta, ali está cheia de marginal.
10, 12 horas. As pessoas não andam com facilidade. Há mesmo, quer dizer, as pessoas têm casa até abandonar, todo mundo está a sair daqui porque há mesmo delinquência para valer. Não é por brincadeira, é sério. O bairro mundial não está em condições. Tem vários grupos, eles criam staff. Tem os homens que atendem ao peixe. Tem horas que, aquela hora eles atendem ao peixe, mas tem horas que eles ficam mesmos, é só a bandidagem. E tem o grupo que vem de lá da boca do rio e o grupo que vem daí da pedonagem do Kefangondo. Eles praticam, a marginal deles é que fazem toda aquela cena aqui no bairro. O bairro, por si, não há segurança. Temos aqui o comando, temos a divisão, temos aqui a marinha, mas mesmo assim não há aquela qualidade de ronda no bairro, porque também o bairro está cheio de becos. Aqui é mais que um samizanga. Há becos e becos, becos e becos. A marginalidade aqui é hora e hora. Aqui não se vive com sossego. Na tentativa de chegar à Rua da Conduta, fomos alertados dizendo que era muito perigoso entrevistar esta jovem e neste beco era um risco iminente. Realmente é difícil sair de casa e ter a certeza que tu voltas sem nenhum sinal ou sem um pertence a ficar na rua, ou seja, a posse deixando de ser de ti mesmo. Então é difícil. Há momentos que tem muita frequência, mas depois a coisa abranda um pouco. Mas sobretudo, nós, principalmente natos daqui do bairro, parece até a coisa mais simples. Pessoas de fora que visitam o bairro são mais ainda vitimizadas, se assim posso dizer. Então eles, para esse tipo de pessoas, a frequência mesmo é maior, não tem como, são sempre vítimas. O mesmo risco foi a quando da entrevista desta jovem, colocando em perigo a vida dela, bem como a da equipa. Falando mesmo a verdade, já não sabemos mais o que fazer, porque todos os dias temos assaltos, temos lutas, temos mortes até mesmo, que dói o coração. Meses atrás, até que tem iluminação, só que os meninos acabaram por estragar toda a iluminação para eles poderem roubar bem e lutar também. Eles não têm dia de paz, todos os dias eles lutam. E uma luta assim violenta que até nem dá para as pessoas passarem, porque se tu controlares bem, aqui temos 2 ruas e esses daqui não podem chegar até lá porque eles vão ser mortos. Isso é mesmo terrível para nós. Os mais rebeldes e os SDP são nomes citados como sendo dos grupos que, além de assaltos, também são autores de rixas que atormentam os habitantes. O índice de delinquência, mais no período noturno, e os famosos grupos chamados UOL, que realizam alguns atos menos lícitos aqui nessa circunscrição. A grande dificuldade que há aqui é o patrulhamento de proximidade, é que não acontece nas nossas áreas. A polícia trabalha, mas acho que os meios são exíguos, que faz com que haja um índice de delinquência exagerado. Os becos e as pousadas são como trincheiras para os marginais e as histórias sobre o que aí acontece são contadas e ouvidas por todo o habitante. As pessoas que frequentam a área constantemente, temos ouvido os depoimentos, temos ouvido testemunhos, e inclusive até nos carros, sabe? Tem um colega que há tempo, quando ele vinha para pegar no carro, logo foi colocado, foi obrigado mesmo a ter que deixar o carro. Foi justamente para quem sai do Caterpillar para a rua da nova urbanização. E aí então temos ouvido esses testemunhos tristes. Marginais no bairro dos Pescadores, em Cacoaco, estão a tomar o comando da zona. Os assaltos e roubos acontecem a toda hora e os populares falam em momentos difíceis. Deixar-me essa imagem, a imagem dos meninos que estão aqui, porque esta imagem é uma realidade em Cacoaco. O bairro dos Pescadores cresceu muito, porque Cacoaco é uma vila do período colonial. Não é? Nós já passamos uma peça a semana passada, esta semana mesmo, que eu falava da paróquia de São João Batista. Porém, foi em Cacoaco quando eu fiz o meu ensino médio, ali na escola 24 de junho. E repare que o bairro dos Pescadores cresce por conta de muitos angolanos, e não só, particularmente vindos do Bié, do Ambo e do Kwanza Sul, que começaram a praticar a pesca ali mesmo ao pé do mar.
e criaram então o bairro com o nome dos pescadores. Nesta zona do bairro dos pescadores, em Cacoaco, Luanda, há realmente muita gente. Não há urbanização, as casas estão totalmente degradadas porque são habitações com poucas condições de habitabilidade, ou seja, não dignificam a um ser humano viver num espaço como aquilo, mas é a realidade triste, mas é a realidade que nós vemos em Angola. E a delinquência que tem estado a tomar proporções muito grandes em Cacoaco é fruto também, primeiro, do número de filhos que os angolanos fazem. Isto pode não ser um dado adquirido como tal, mas eu pedi que parassem essa imagem para mostrar. As crianças, a maior parte delas, não têm acesso à escola. Primeiro porque os pais não têm dinheiro e o que têm de mais nessas localidades são colégios. Os colégios cobram 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 mil por aí afora. Os seus pais, uns são órfãos, os que têm pais são pescadores, o pescador ganha o razoável, não tem quase nada e não consegue custear uma escola ou uma formação com um valor destes que eu citei. Estas crianças ficam ao Deus dará. Quando essas crianças começam a ver o dia a dia dos seus mais velhos, que são as lutas do grupo, as ameaças, o impor-se e a terem bens que o menor dá conta que o irmão não trabalha, mas sai à noite e no dia seguinte já aparece com um telemóvel, depois já aparece com um material valioso. Ele começa a perceber que eu também quero ser como ele. Então, o seu ídolo, não é? Aquele que é a sua imagem preferida, vai ser o irmão. Podem deixar essa imagem. Então, são essas crianças que depois se tornam potenciais delinquentes, porque não há ocupação dos tempos livres para elas. As crianças não têm campo, pode deixar a imagem rolar. As crianças não têm campo de futebol, não têm creche, não frequentam em creche, não é? As crianças não têm escola, a maior parte delas, têm uma qualidade de vida assim que podemos considerar como essa. A brincadeira é assim, e vê-se a qualidade das casas, facilmente o delinquente assalta, é tirar estes blocos e entra à noite adentro para as casas. As casas não têm qualidade. Mais do que isto, é olhar para o nível de delinquência nesta zona, porque há uma inoperância policial e do bairro dos pescadores até o comando provincial, municipal de Cacoaco, não há sequer 3 quilômetros. São pouco menos de 2 ou então 1,5 km da zona onde está o comando provincial de Cacoaco da polícia. Agora, o cidadão disse bem, a polícia até tende a fazer o seu trabalho. E o bairro dos pescadores não é tão grande assim. Há muita gente, mas ele não é tão grande. Em termos de dimensão territorial, não é tão grande. O grande problema que jorra aqui é o facto da polícia não ter condições para poder, a dada altura, levar o seu trabalho a bom porto. Nós vemos esquadra policial sem papel, sem viatura. Se a viatura não tem combustível, quem tem que custear é o comandante ou um oficial que está aí, que é totalmente errado. O polícia já tem um salário atrasado até certo ponto e o que ganha já é pouco, não pode ser ele a custear. As operações são muitas, os meios são muito exíguos. Também temos muitos polícias relaxados que recebem salário, só estão preocupados. Já caiu, como é? Já caiu, eu não sei o que cai, porque até o salário deve ser pago e não cair, porque se cai alguém tem que apanhar, né? E infelizmente aqui agora é a Viber que está na moda, já caiu, já caiu. E é o polícia também relaxado, que nos 30 dias de trabalho aparece na unidade, 10 dias ou 12 dias, depois inventa óbito, inventa funeral da avó, inventa missas do 7º dia do primo, a galinha também que teve uma lesão, levaram no hospital, não vou poder ir trabalhar, chefe, porque a minha galinha está mal, o porco que morreu do vizinho, ele também tem que ir acompanhar o funeral, é uma série de coisas, isso não adianta. Depois vem mais os feriados, os prolongados, desorganizados de uma terra que não tem país, um país que não tem governo, e vivemos assim nesta lamúria desordenada. Aqui a questão da delinquência é a ação policial. Por que Sambizanga, Kazenga, e depois temos agora o bairro Mundial, penso eu, que criaram as chamadas turmas do apito. A ausência da autoridade policial. Então nós temos poucos polícias para muita população. A polícia vai para uma zona, como disse o jovem, faz uma operação rápida, aquilo abranda,
Os próprios ladrões, os gatunos, também são filhos da terra. Vivem ali, sabem. Alguns deles ainda dão surrogado até de ouvirem noticiário, ouvem as conversas de casa, eles sabem quanto é que a polícia vai vir atuar. E eles abrandam. Quando a poeira diminuir, ali os tipos avançam e começam exatamente a torturar a situação. E nós temos uma população que sofre essa situação da delinquência, essa situação de educação. Os jovens devem estar ocupados. Nós aprendemos na igreja, não é? Cabeça ou mente ocupada, cabeça desocupada é oficina do demônio. Quando o cidadão, o homem, já adulto, a partir dos 14 anos, 15, 16, está muito desocupado, ele começa a ter muitas ideias, e as ideias são maléficas, é o chamado diabo, não é? Que gravita, que tem que estar ocupado. Estes jovens, há uns que estudam, quando saem da escola, o que é que fazem? Nada. A maior parte deles não estudam. Ficam aonde? Uns ainda põem-se no trabalho das motorizadas, mas há um detalhe que chamou-nos à vista neste trabalho. É o facto do cidadão ter denunciado que muitos deles são pescadores. Ou seja, de dia fazem o trabalho da pesca. Vão à pesca. Estão a trabalhar, pescar, para trazer o peixe. Mas de noite tramancam. São bandidos, são gatunos, né? Delinquentes, que acabam por prejudicar a vida de quem com sacrifício trabalha. As jovens já não conseguem andar com bolsa, os telemóveis têm que ficar em casa, enquanto aquilo é mesmo telemóvel para mover, mas tem de ficar em casa, porque senão é levado por conta de outrem, o amigo do alheio leva os teus haveres, e o mais grave são os assaltos à mão armada nas residências. Este cidadão que está no carro denunciou que há uns dias o seu colega foi colocado ali no bairro dos Pescadores, mesmo a abrir a viatura. A pergunta é, onde é que esses indivíduos, onde é que esses pilantras, esses caras de sapo, conseguem as armas? Então as armas não são codificadas. A gente vê informações do Brasil, de países da Europa, a polícia tem código nas armas, consegue-se saber de que unidade é que é a arma. Então quem é que dá as armas a esses indivíduos? Angola não fez um trabalho que vendeu a imagem a nível do governo de recolha obrigatória de armas, que gastaram milhões e milhões para essa campanha. Agora, como é que nós temos delinquentes com armas? Porque, julgo eu, se eles não tivessem armas, só com katana e faca, alguns deles ficavam, porque há pessoas com quem eles roubam que têm mais forças do que eles, só que eles recorrem à força da arma. Isso é o que nós queremos? É claro que não. É óbvio que há bandidos nos Estados Unidos da América, é sério que há bandidos em França, mas não nessa proporção. O nível de vida é precário, as pessoas passam mal, vivem com dificuldades. Depois encontrar mais um indivíduo que rouba o aparelho do ar-condicionado, rouba a tampa da parabólica, assalta a casa, violam, uma série de situações que acabam por deixar o angolano cabisbaixo, sem alternativa. E quando a polícia, que recebe salário todos os dias, não age na altura, entramos noutro colapso. Agora, o agir da polícia é necessário que as autoridades, é necessário que os responsáveis dos órgãos de polícia não preocupem-se em comprar VX, não preocupem-se em comprar em casas, nos condomínios, tem que preocupar em monitorar como é que está a situação operativa, não apenas na parada. Senhores comandantes, vão para as unidades. Senhores ministros, vão para as unidades e constatem, façam visitas, relâmpago. O Ministério do Interior tem um orçamento muito grande, mas nós vemos que tudo ali é bioladas daqui, bioladas daí. Não pode ser. Tem que ir às zonas de esquadra policial aqui em Luanda, que nem cadeira tem, estamos a encontrar cadeira de decoração, se calhar tiraram de uma festa por aí. Eu, por acaso, já vi numa das esquadras aqui de Luanda. Não há papel. Como é que o agente da polícia vai tirar 12 mil do seu salário para comprar papel e tinteiro, meus senhores? Onde é que nós estamos? Qual é a moral do indivíduo que já ganha 80 mil, 120? Tira mais lá o 10 mil que é para pagar a propina do seu filho ou do seu neto para comprar tinteiro para a instituição. Há zonas em que você vai para fazer uma denúncia, estão a apontar os teus dados num recorte de papel de caderno. Que vergonha, pá. Não deixem a polícia viver esta aberração. E quando eles não têm estes meios, também dificulta a sua operacionalidade. É preciso que tenham viaturas à altura, combustível, as unidades por regra têm tanques de combustível para abastecer. Você vai dar uma queixa à noite, olha, tem bandidos em casa, nós não vamos chegar aí porque não tem viatura. Angola é complicado, é difícil. Ora, vamos sair de Cacoaco.
Vamos até a província do Kwanza Norte. O nosso primeiro trabalho que vem do Kwanza Norte tem que ver com aquilo que aconteceu esta semana, que é, na verdade, a questão do vandalismo dos cemitérios. A população de Ndalatando está descontente com o nível de degradação e vandalização dos cemitérios da capital da província do Kwanza Norte. A equipa do Angola Alerta, com o Antônio Domingos, mostram-nos o cenário triste dos Campos Santos na província do Kwanza Norte, mais concretamente na cidade de Ndalatando. É agora, Angola Alerta. As casas e casebres estão espalhadas por todo lado nos locais onde jazem os corpos humanos no bairro Sueca, em Ndalatando. Mateus Luiz e André João são dois jovens que tentam levar a vida no cemitério em referência. Segundo os mesmos, a invasão do cemitério surge em consequência da falta de espaços adequados para a construção de moradias. Então nós lutamos, não importa o local ou as consequências. Procuramos os nossos locais e conseguimos aqui. E é aqui onde nós estamos a ganhar nossa vida na normalidade. É onde as nossas possibilidades chegaram. Vivemos em cima de alguns túmulos que acampas. E se nós vivemos aqui, estamos atrás da vida. E que a vida que nós vivemos, não temos sítios onde ir. Nós conhecemos, não vivemos com tormentos. Quem vive com tormento é aquele que faz mal a alguém. A situação se repete por mais de 10 bairros da cidade capital da província. Uma realidade que inquieta Catarina Cangombe. De acordo com Cangombe, a administração municipal de Kazengo teria maior intervenção na manutenção dos cemitérios do município de Kazengo. O cemitério é um monumento. Então, esse monumento, os nossos antepassados estão aqui. Temos uma verba que sustenta a nossa província. Eu queria saber o papel do administrador municipal. Ele mora mesmo aqui na Quipata. O Kwanza Norte deixou de ter fiscal e a área dos serviços comunitários parou. É Kwanza Norte, mas é morto, tá bem? Já não existe um dirigente eficaz para dirigir essa província. Esse cemitério precisa reparação. O padre Antônio Silva, do clero diocesano de Ndalatando, diz que já é a altura das autoridades protegerem os Campos Santos. A respeito das vandalizações no tocante aos Campos Santos, hoje e por hoje, muitos deles, aqueles até mesmo que chegam a ponto de destruírem as campas, os túmulos ou os lugares dos nossos entes queridos, eles simplesmente deixam-se guiar, deixam-se dirigir por um pensamento pagão, pois não têm o sentido de reconhecimento de que aqueles que já partiram merecem um descanso tranquilo. Assim como eles não são capazes de nos incomodar, o mesmo não o teríamos feito. A todos aqueles que ainda praticam este ato desumano, para que não o façam. A isto pedimos também àqueles que são de direito para que coloquem segurança nesses espaços, coloquem pessoas capazes de manterem a ordem e a tranquilidade nesses lugares. Estado de abandono e consequente vandalização de cemitérios na província do Kwanza Norte preocupa a população local. Alberto Luiz Simão e Antônio Domingos, a Camunda News. Ora, meu Deus. Obrigado, Antônio Domingo e companheiro. Olha, para a imagem que nós temos da cidade de Ndalatando, dizia um sul-africano quando foi para dizer, seria Cape Town, é uma cidade nas montanhas, é uma cidade montanhosa, a chamada antiga Vila Salazar. A pobreza da população dá nisso, casas de bloco, não é? Pobreza extrema. Estes jovens estão a viver
no cemitério. Isto é campa que está aqui, isto é uma habitação. Nós estamos a ver campas. Olha, um dia ele trouxe-nos um trabalho da Willa, agora estamos no Kwanza Norte, em Dalatan. Mas esse mano tem mesmo sono aqui em Dallas City. Oh, meu Deus do céu, fala assim, no cemitério. Olha onde nós chegamos. Nem respeitamos o último lugar do morto. Eu já falei aqui na segunda-feira, a questão da sensibilidade. Estes jovens nem sabem o perigo que eles correm em termos de, não sei se são sonhos, se são remorsos, como é que nós vamos chamar, mas eles dizem que não tem lugar para onde erguerem a sua casa. E foram no cemitério. Mas reparem, o problema não está aí, a qualidade. Olhem para a qualidade da estrutura de um cemitério na província do Kwanza Norte, cidade de Dalatan. Isto é grave. E o Antônio Domingo diz que são mais de 3 bairros. Este é o cemitério mais antigo da cidade, cemitério municipal. Como podem ver, com estruturas do período colonial, está no bairro da Quipata. Essa senhora diz que está morto, Kwanza Norte está morto, morreu, o Afuca morreu, Kwanza Norte, morreu. Um cemitério com esse capim todo, parece que até estamos a desbravar uma zona para plantio de milho. Parece que estamos a desbravar uma zona, não é, para semear amendoim, jenguba. Sinal é num cemitério. Este capim, aqui já deve ter jiboia, aqui deve ter cobra, surucucus, não é? Os miúdos a brincar, eu levar uma imagem que vai aparecer aqui, não é? Os miúdos a brincar na porta do cemitério. Se a administração municipal do Kazengo não se digna em respeitar as suas... Olha, a mulenga, a muyacucu, a muyacucu, a muyacucu, papai, disse Bengoe, no cemitério mesmo, mudifuta de mukivuza. Meu Deus do céu. Nós perdemos a pouco. Agora começamos a entender por que somos assim tão mal. Nós muitas vezes andamos a nos perguntar que mal fizemos, Deus. Por que Angola é assim? E nos deram esses governos assim. Também não está só aí, também a nossa insensibilidade, a maneira de como tratamos aqueles que já deram litro por Angola e já se foram. Nós não respeitamos os mortos. Eu fui em 2005 à Alemanha, em Aschenburg, visitei um cemitério, fui visitar com a mãe que me adotou lá na Alemanha. A última campa em Aschenburg, onde fomos na vila, estava há 35 anos, a última campa. Sabe o que significa dizer? Há 35 anos que não morria ninguém naquela zona. 35 anos, tem jardim, tudo, nós estamos a passear como se fosse um parque, no cemitério. O capim, como dizia um amigo Melchor Angelino, o capim também lá é educado, tudo do mesmo nível, da mesma medida. Tem educação, capim da primeira classe, capim da segunda, da sexta, da 12ª, também tem capim do ensino superior. Aqui, tudo é da prequibusa. Complicado. Não, por amor de Deus, vamos lá olhar para isso. Deixamos de brincadeira. O padre chama a atenção aqui da sensibilidade. Há uma situação preocupante no Kwanza Norte, em Luanda, no Namibe, temos na Willa, ou seja, quase toda a Angola. Nós também vamos desafiar o Abel para nos mandar um material sobre as campas ou os cemitérios em Benguela. Assim, vandalismo. Mas quem é que vai partir uma campa para tirar o quê? O caixão? Quer tirar o quê? Não tem segurança. A mãezinha lá disse que já não existem fiscais no Kazengo. Kazengo é a cidade capital, o município sede da capital, que é Dalatan, do Kazengo. Já não há fiscais. Nós vemos um cemitério que está no bairro da Quipata, um bairro mítico, e ela diz que o administrador, como podem ver, isto aqui é o bairro da Quipata, o cemitério está vandalizado. Capim, esses senhores foram para lá, pagaram alguém para tentar limpar a campa do seu ente, no dia. Tentaram fazer isso, mas isso mesmo digna. Como é que a Angola quer se notabilizar quando tem as pessoas que morrem, estão nesse estado assim, perante as residências ao pé, estão todas aqui cravadas. Isto é Campo Santo. Quer dizer, também já nem é Campo Santo, porque o campo até está aí embaixo, mas esse já nem é Campo Santo, isso já é Campo Demônio, porque está a coabitar. Estes dois jovens vivem no cemitério, construíram essas residências que vocês estão a ver aqui. Residência, vai lá, casas, não é? Essas casas estão a ver aqui, estão mesmo no cemitério. Mas alguém mesmo com dignidade sai a cabeça que isto aqui é cemitério lá da história. Passam por aqui mesmo, cemitério na província do Kwanza Norte. Que vergonha! Que administração é essa que não tem a vocação de alocar uma verbazinha, de consciencializar, fazer muros, não é? Procurar em zonas onde... É verdade que também morremos muitos.
Isto também é verdade, morremos muito. Mas fazer o quê? Se é uma má governação, não é? Se não há qualidade de vida, porque quanto menos qualidade de vida tem, mais precariedade da população é e morre com maior densidade, se podemos considerar, com maior velocidade. Se nós tivéssemos qualidade de vida, duraríamos mais. Aqui os níveis de vida, esperança de vida, estão batendo nos 48. Quem morre com 50 já é pesada. Estão aí. E os que estão a morrer com 50, 100, porque viveram 15, 16 anos do tempo colonial. Nós, que nascemos na década de 80, ou os 90, é só esperar o dia. É só esperar o dia. Não está fácil chegar aí. O que comemos nós não sabemos. O que bebemos também não sabemos. Lá os outros, os Emirados Árabes Unidos, consomem água desalinizada, dessalinização, no processo da dessalinização. Tirar a água do mar, que é de sal, e vai para a água doce, no processo de dessalinização, é isso que se diz. Nós aqui não. Cemitério vandalizado. Cemitério da Quipata, municipal, do Cazengo, no Kwanza Norte, em mau estado de conservação. Capim, ratazana, cobra, as crianças assim a brincar, as crianças inocentes. Então, como é que se vai respeitar os mortos quando até as crianças estão nessa situação? Meu Deus do céu, como eu sofro. É difícil, é complicado. Realização, vamos para o intervalo, vamos não? Depois dessa do cemitério não tem como. Vamos para o intervalo, quando voltarmos vamos falar de buracos e charcos na zona da Samba, aqui em Luanda, que estão a tirar sono aos automobilistas que procuram alternativas para o dia a dia da circulação rodoviária. Até já, não saia daí. Estamos cansadas, papai. Olha só, papai. Isso é muito triste. Síntese informativa na Camunda News. Acompanhe nas redes sociais da Camunda News notícias da atualidade local e do mundo. 4 transmissões diárias. Camunda News. Informação atualizada e cidadania. Das Chanas do Leste nasce um projeto pioneiro de educação a nível superior, comprometido com o desenvolvimento do Mochico de forma inovadora e sustentável. Com excelência e rigor, lecionamos 8 cursos de licenciaturas geridos por uma secretaria digital e acessíveis por meio de um portal académico. Promovemos o ensino de qualidade através da instrumentalização da realidade por meio de laboratórios modernos e um tribunal simulado. Inovação, o ensino de qualidade e responsabilidade social. Lualinga. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. Estamos cansadas, papai. Olha só, papai. Isso é muito triste. Audácia do programa Angola Alerta na Camunda News. Obrigado mais uma vez para si que está conosco. Automobilistas da Samba estão preocupados com o péssimo estado da estrada de serviço naquela parcela de Luanda. Quem sai da Samba usa como alternativa, quase que não tem a mesma alternativa para chegar onde quer chegar. Ao antigo controle, a situação complica muito mais por causa de buracos e crateras ao longo da via. Os automobilistas dizem que a situação é insustentável quando se paga imposto de circulação substituído a taxa e não se vê melhorias nas estradas de Luanda. O Manuel Ngunza com as lentes de Joel Macuntima. É agora. Angola. Alerta. Pintada por edifícios cor-de-rosa, a Cidade Alta é conhecida por ser o centro do poder político do país. A Estrada da Samba é a via considerada rápida ligando o centro político-administrativo com os complexos centros de conferências onde acontecem as concertações à escala nacional, político-partidária, regional e internacional. A Estrada da Samba, particularmente junto ao antigo controle, no contorno que dá acesso ao Cacenda, ao Prédio Café e até à Avenida 21 de Janeiro, e bem como a continuidade para a Cidade Alta,
Os charcos e os buracos estão a gastar os automobilistas. Sim, porque a via não está em condições, pagamos taxa de circulação, pagamos os impostos, e pedimos a quem é de direito que verifique pelo menos esta via para facilitar a trajetória dos munícipes. Então, sendo uma via muito importante, é preciso que a via esteja em condições para fluir o trânsito dos utentes. O mesmo troço sempre a asfaltarem, mas a coisa não fazem devidamente e a coisa sempre é a mesma. Se deixam coisa com firmeza e em condições, não uma coisa paliativa, acho que isso seria permanente, não seria constantemente a ser sempre repetir sempre a mesma coisa. Os buracos e os charcos obrigam a que a condução seja feita em um movimento pendulário. Geralmente essa via está assim há muitos anos que se acarreta essa via aqui. E nós automobilistas com esses nossos carros aqui, todos os dias, nós que trabalhamos aqui na cidade, nos dificulta muito, rolamento, vai aqui atrás, se calhar tem um setor aí que sai água e está sempre molhada essa via, não sei o porquê. Ainda não choveu, não imagino quando começar a chuva. Geralmente isso é que o nosso estado poderia ver, porque é uma via que se calhar eles também têm passado aqui todas as manhãs, vêm com seus batidores todas as manhãs e não vejam esse caso aqui. Também tem razão, são jipes, os carrão deles, não sentem os saltos, nós estamos aqui a passar mal por isso. Já ganhamos mal todos os meses a comprar peça para o carro, onde é que vamos ir parar? O salário é esse que não chega para nada. Os contribuintes da taxa de circulação questionam onde anda e o que está a fazer o governo e se pagam os impostos para andarem em estradas degradadas. Preocupante realmente, sabendo que a gente paga a taxa de circulação, que é para circular nesse estado conforme a via está, nós aqui partimos os carros, terminais, rolamento, é complicado. Eu acho que o estado tem que velar muito por isso, ou então nos dá pelo menos 1 ano sem pagar a taxa de circulação enquanto ele vê o problema das vias e não tem como. Suponhamos, aí quando na sábado está muito agitado, quem quer ir para a cidade, o centro da cidade, pode cortar por aqui, mas só através desses buracos, olha o engarrafamento que está aí, é muito enorme. Então é complicado isso. Os motoqueiros, outros contribuintes da taxa que vivem as mesmas dificuldades que os automobilistas. Que essa história de buraco a passar, a pessoa precisa muito ter atenção, senão é capaz de capotar com a moto. E cria muito engarrafamento nessa área, que a via do serviço tem que se organizar muito bem. Quando a chuva cair, tudo já está mal mesmo, está estragado. A pessoa não tem como dar conta que aqui é buraco, que lá, porque tudo fica alagado. Mal mesmo, aqui está meio difícil. Está dando engarrafamento também, aí monta os carros. Muito buraco. O buraco está demais, sair de baixo até aqui em cima. Quando a chuva cai, complica mesmo. Estado avançado de degradação da via de serviço na estrada da Samba, junto ao antigo controle no contorno que dá acesso ao Cacenda e ao prédio Café até a Avenida 21 de Janeiro, está a preocupar os automobilistas. Os charcos e os buracos da via, que também permite a continuidade do trajeto ao centro da cidade, está a deixar os contribuintes da taxa de circulação agastados. Incompetência. Se calhar Luanda, se ficar sem governação, poderemos viver mais felizes do que essa desgraça que assistimos aqui. Isto é uma desgraça tremenda, é incompreensível, é ingovernativa. Isso é insuportável perceber como é que em pleno centro da cidade ainda assistimos a esta desgraça assim. O cidadão dá no duro, porque nem todos, e a maior parte não somos marimbondo, não tiramos do que do Estado, vamos atrás do pão nosso de cada dia para conseguir um carritozito, parte logo aqui na primeira esquina. E aí empenha-se carros de grande porte, porque todo mundo tem que ter jipe, porque chegou uma febre de jipe, porque há uma ingovernação, há uma incompetência de gente que andam aqui a mentir de governar. O pouco que se fez num período de vacas gordas, vamos assim considerar, em que Aníbal Rocha era governador de Luanda, fez um trabalho com o engenheiro Jones André na altura, né? Um trabalho de realçar manutenção que é bom. Não se faz manutenção.
O pior da governação de Angola, não é? Liderado pelo MPLA, é que não fazem manutenção à patavina. Sabem por quê? Querem mexer. São sempre mexeiros. A obra tem que ser nova para poderem lucrar. Não pode-se fazer manutenção porque vai durar muito tempo. Não dá. Tem que estar estragado para ter um orçamento baluarte, um orçamento grande, enorme, não é? Para poder encaixar no bolso. E o povo vive a lamber o dedo. É assim. O cidadão comum que paga a taxa e até aqueles que também não pagam aproveitam toda essa boleia. Isso assim está bom? Claro que não. Claro que não. E reparem que esta via está ao pé, não diria um canal, tem uma vala de drenagem. Aí a água não circula por incompetência, por estarem a colocar gente que não sabe. E se está lá um que sabe, ele não aplica, porque senão o chefe que não sabe vai o tirar do lugar. Tem de ter incompetentes. Gente que não vale para nada. Mas que governação é essa que deixa o seu povo atolado nos 4 cantos do corpo? Todo o corpo dói. O cidadão sente com o imposto, o cidadão sente com lixo, o cidadão sente com a má governação, o cidadão sente com a questão da energia elétrica, o saneamento básico que é péssimo, a corrupção, a arrogância, a incompetência, a falta de sentirem a pulsação desta Luanda, porque não se encarnam como verdadeiros angolanos que querem ver isso a melhorar. Só querem estragar para ter o que é seu. E eles passam por aqui, cambadas de trogloditas. Não é possível. É inconcebível perceber que esses senhores e essas senhoras estudaram mesmo. Mas esses governos estudaram à meia-noite ou os livros eram trocados? Mas então, se estudamos nos mesmos livros, não se sabe que esse é um perigo à saúde. Isso prejudica a saúde humana. Vamos gastar mais com hospitais. Vamos gastar mais com equipamentos médicos, porque o senhor vai ter problema de coluna. A senhora vai ter problema de dar a luz antes do tempo. E vai ter colos ou lá, sei o que, raio, que se chamam. Nós não conseguimos perceber que isto aqui é mau para a governação do próprio MPLA. O que a gente quer não é que o MPLA saia. O que se quer é que faça bem. Agora, se é outro que vai governar, que governe bem, porque se tiver lá também outro troglodita, vamos falar disso da mesma forma. Não pode ser 46 anos, a mesma ladainha, dança daqui, dança dali, dança daqui, dança dali. Sempre a mesma ladainha e é assim, lixo. Estradas foram feitas, ninguém faz manutenção. Passam 10 anos, estádio é aquele que tiveram que interditar. Fecharam, estádio 11 de novembro, está trancado, porque está mal, os balneários estão a arrebentar as costuras. Vão ver a cidadela como é que está. Daqui a pouco os coqueiros que também vai ir abaixo, porque não há cultura de manutenção. Cemitérios, não tem gente que limpa, não tem contínuos. Escolas, Ministério da Educação não paga contínuos nas escolas. Os diretores têm que tirar 5 mil daqui, professor, 1.000 da quando, diretor não sei o que, coordenador, 5 mil dali para pagar as senhoras com 10 ou 12 mil para limparem as escolas. Senhores, escola não é apenas a estrutura e o professor, é todo um conjunto, jardineiro, não é? Até o roupeiro, o homem da biblioteca, não tem isso. Nas estradas vemos essa desgraça. Esta via é tão importante, como disse o automobilista, para o escoamento de quem está a fazer o sentido do Morro da Luz, encontra trânsito terrível, não tem controle, pode pegar uma estrada secundária, vai pegar o túnel da FAPA ou inverte para ir, chegar ao Cacenda, utilizar a zona do Felício. Esta zona é tão importante. Vê-se este retorno. E aqui, é difícil. Custa acreditar isto aqui. Luanda nunca anda, sempre na desgraça. Presidente vai passar aqui a governadora Cuculo, com os sequazes dele para vir aqui para taparem a noite, porque não sei o que, a polícia dali. Mas, senhores, só temos que trabalhar a pancada, só. Por que tem que ser assim? A radiografia da governadora e a sua equipa, os técnicos supostamente formados, devem radiografar e resolver cada problema e deixar o cidadão satisfeito. Eu passo hoje, tem buraco, depois tenho já no dia seguinte, passar por lá e ver a coisa aliviada. Só se pode fazer isso se... não, vamos interditar a estrada, aqui precisamos de 25 milhões, que é um trabalho que podia-se fazer com 600 mil kwanzas, ou menos. Por que não há campanhas com empresas, com empreiteiros, criam brigadas de manutenção? Porque o que se nota aqui é falta de manutenção, falta de vontade governativa, falta de entrega, não é? A questão da Angola, cidadania, o patriotismo é isso. O patriotismo não é meter a bandeira do partido, nem a bandeira da Angola lá fora e dizer eu sou patriota, eu fui um patriota. Não.
Patriotismo é mostrar aquilo que você sabe a favor do cidadão, a favor da pátria, o bem. E não é aquelas bandeiras estar num gabinete com a bandeira bem grande de Angola e dizer que eu sou patriota. Isso não é patriotismo. E nós vemos isto aqui numa zona tão sensível. Olha, repare, até consegue-se ver a precariedade do tipo da estrada. Um tapete asfáltico já pobre, que gastou bilhões de kwanzas no cofre do Estado, ninguém faz manutenção. Quando tem que fazer a obra paliativa, aqui vão meter areia, que prejudica. Quando chover, piora. E Luanda é assim. 1 ano, 4, 5, 6, 15, e Luanda vai se degradando. O colono que passou por Luanda, quando chegou aqui, há uns 6 anos, olhou para Luanda e disse, mas calma aí, estes tipos não fizeram nada. Isso está assim. As estruturas são as mesmas que a gente deixou, é onde eles têm os ministérios. Não evoluíram. São os mesmos edifícios, um ou outro é que está aqui. 40 anos depois, isso continua com a mesma estrutura. Não é uma cidade nova. Criou-se o Talatona, temos lá a cidade, Nhete, é outra desgraça. Criou-se o Zango, é o quê? Porcaria, desculpe o termo. Só lixo, não vale nada. Só vivem numa sobrevivência total. Quer dizer, vivem, nem vivem, né? É sobrevivência. E aí estamos. Uma via como essa tão importante, deixa-se assim. E esta não é a única. Nós vamos gravitar, vai o bairro Azul, vai encontrar o mesmo problema por trás da presidência. E aqui só se pode melhorar se o presidente vai passar. Vai ali ao lado da Luzia, o mesmo problema. Na Mutamba, onde está-se a construir aquela estrutura do Ministério das Finanças, a mesma desgraça. Oh, meu Deus, olha para isso. Está lá, mas eu estou a ver ali o esgoto, está aí. O problema é que não escoa, porque a estrada foi mal feita, porque não se faz revisão, o fiscal também é micheiro. Quando ele apresenta as notas, o empreiteiro vai lhe corromper, paga-lhe o dinheiro e ele recebe também. Está aqui, está aqui, está aqui. A água não circula aqui. Por quê? Por que aquela zona está com um buraco assim? Só temos que empenhar. E olha, isto que está aqui parece que é um faro, não é? Isso parece um militar, não? Que está aí dentro. É motorista, o carro não é dele. Pois, então veja, isso é das Forças Armadas. É o único país no mundo que eu saiba, né, fora do continente africano, que os militares impunham-se com carros de 200 e tal mil dólares. É o único. Somos tão... Isso não é vaidade, não. Isso a minha mãe chamava, de feliz memória, luxo na miséria. Tens um carro de 200 e tal mil dólares a circular numa estrada podre. É luxo na miséria. Nós vimos ali o batedor, né, e passou o carro. É Lexus que está na moda, porque ele não sente. É mesmo este. Está aqui. É um Lexus. Né? Nós vemos isto e pensamos que vivemos bem assim. Os seus, no mínimo, não batem bem. Devem ser dementes. Porque uma governação de proximidade não se faz com veículos. O cidadão não pode ser classificado por meio do que tem. É do que é. E nós temos muitas coisas e não somos nada. Assim vai a nossa... Deixem-me a imagem movimentada, se faz favor, realização. Aí vai, nós vemos. É um Lexus e está lá. Para que esse incompetente precisa daquela moto para dirigir? Ele é o único que trabalha. É ele que está... Por que não saiu mais cedo? Já recebe o nosso dinheiro com maior quantidade, quase que não trabalha, tem um gabinete com ar-condicionado, né? Tem a secretária, depois a secretária dele também tem secretária, aqui é assim. E a secretária da secretária também tem uma assistente. Vive-se assim a barlué, né? Agora, viu que tem trânsito por causa do buraco, por causa da incompetência, o governo provincial não paga a empresa que regula os semáforos. Desligaram os semáforos em Luanda. Porque os semáforos não são da empresa do governo provincial. É uma empresa que precisa ser paga, que só tinha já um funcionário que fazia revisão, porque não tinha dinheiro para pagar salário. O governo provincial paga, não paga. Tem dívida com lixo. Porém, devo chamar a atenção aqui os nossos colegas de reportagem. Vamos voltar a trabalhar a questão do lixo. Há muito lixo em Luanda. Continua Luanda cheia de lixo. Já ninguém fala disso. Por quê? Porque lá no governo provincial mandaram notas nos gabinetes de comunicação. Não, a governadora é nova, já não pode... Nova, quem lhe pediu para ir para lá? Por que não recusou? Então agora aguenta. Tem que se trabalhar nisso, isso não pode ser assim. As estradas estão mal. Dificilmente o cidadão quebra o seu carro no meio da via, não há administração alguma daquela circunscrição, mesmo tendo taxa de circulação, seguro automóvel, imposto de não sei o quê, revisão de não sei o quê.
ninguém paga até o veículo. Mas ai de ti se estacionar numa zona, mesmo sem ter um parque de estacionamento, lá vem o fiscal com aquela catraca, por isso que aconteceu aquilo em Benguela, não é? Com aquele cidadão. Nós não apoiamos, mas muitas vezes Isaac Nilton dá-nos razão. Toda ação tem uma reação. Muitas vezes a reação não é boa. Os carros aqui até dançam bungula, né? Bungula, você está aí, se tiver uma pessoa concebida aqui é complicado. Acaba por dar à luz. Estradas assim, Luanda, que nunca anda. É uma desgraça. Olha, vamos olhar para a questão da venda de peixe a nível do bairro dos pescadores. Vamos voltar novamente ao bairro dos pescadores, porque lá demos conta, a nossa equipa de reportagem, o Joel e o Manuel Gunza, perceberam que a venda de peixe na zona do bairro dos pescadores não está a ser feito no mercado que foi adstrita para a venda do peixe. A administração municipal de Cacoaco construiu um mercado para a venda do peixe, mas as vendedeiras, como sempre em Angola, acharam-se no dever e na obrigação também, parece caricato, não é? De não venderem neste mercado. Foram ao encontro da zona que mais lhes conforta, mas que na verdade é tudo lixo, imundície, precariedade, tudo menos um espaço para a venda do peixe. Nesta zona do bairro dos pescadores frequentam centenas e centenas de mulheres e homens que vão à procura do melhor peixe e de outras espécies marinhas para comprar a um preço mais barato em função do nível de vida alto em Angola. É Cacoaco, onde todos os dias, e coincidência de sábado e domingo, muita gente deixa a vila de Cacoaco para conseguir e disputar o melhor peixe possível, ou camarão, ou outras espécies. Mas o que o Angola Alerta flagra, poderá um dia você não querer mais comer peixe. Veja conosco. Agora, Angola Alerta. Que pena, as lentas do Angola Alerta nas mágicas mãos de Joel Macuntima não captarem um cheiro. Nestas condições é difícil. Sim, tem muito cheiro aqui, os moços, bem dizer, as pessoas mesmo que trabalham aqui, mesmo as pessoas que defecam mesmo aqui, então nós vivemos uma condição muito mal mesmo, muito cheiro, o mercado não está bem em condições, muita gatunica, as pessoas não conseguem andar devidamente, realmente 17 dias as pessoas têm que se retirar daqui, porque senão vão poder nos invadir, no caminho nos assaltam, muita coisa que acontece aqui nesse mercado, então o governo tem que ver essa condição que as pessoas vivem, que as pessoas estão a viver aqui no mercado do Mundial de Cacoaco. Vendemos aqui em cima do lixo, nós queremos que o governo mete isso aqui, os homens da campanha, da limpeza. Queremos limpeza aqui no mercado do Mundial. A quitanda da maior zona franca na captura do pescado em Luanda está em falta de quase tudo. Aí as senhoras falam sobre a falta de segurança e os assaltos que são constantes. Tu não está me aqui tão demais mesmo. Papai, nós aqui assim quando vendemos não conseguimos sair aqui. Tá, às 16 horas não conseguimos sair aqui, temos que sair aqui 15 horas. Porque se você sair aqui tarde, se encontrar, assim que não sai o peixe, se encontrar com os pais grandes, vão estar levantando, vão estar tirando no chão, papá. Aqui mesmo a praça não está em condições. De manhã, quando nós chegamos, cocô debaixo das bancadas, água que sai na sarga, estamos mesmo mal. É uma mistura de sabores e cheiros. Para quem aí deve ter a sua refeição, logo a entrada, as boas-vindas e o brinde ou cartaz é o cheiro. Como vocês veem, as imagens falam por si, não tem como. Eu acho que as imagens falam por si. As condições são essas, são péssimas, desagradáveis, doenças, isso depois começa a originar doenças para nós, não tem como. Às vezes eu posso estar aqui, o lixo está aqui, mas eu posso estar em minha casa e eu estou a sentir o cheiro do lixo. E assim vai me provocando doenças. É cheiro por todo o lado e ao meio as várias imundícies que afunilam as fossas nasais. Aqui tem muito cheiro, pagamos a ficha, a limpeza, pagamos a limpeza é 100 kwanza, pagamos os caenches. Mas há momento quando assim os moços querem bater alguém, não costumamos a ver os caenches, mas nós pagamos os caenches. Vendedeiras no mercado mundial, no bairro Pescadores, em Cacoaco, dizem que estão a vender o peixe e outros recursos marinhos no meio de várias imundícies.
Tudo porque o mercado não tem condições. Nem sei se nós podemos chamar isto de um mercado, Manuel Ngunza e quem nos assiste. Isto é tudo menos um mercado. Mais uma vez começamos a ver a incompetência governativa. Eu não sei que indivíduos são esses que se dizem governadores, administradores, que não têm força de impedir a população de, ao pé do mar, fazerem a venda do pescado nestas condições. Este peixe, este marisco, chega até o prato de muitos angolanos, você, eu e outras pessoas mais, nas piores condições possíveis. Há uma máxima nos angolanos, alguns angolanos, que pensam que o alimento pode estar com problemas, bastará ir para o fogo que tudo passa. Lei do engano. Quando o alimento, particularmente o peixe e a carne, estiver contaminado, por mais sal, por mais vinagre, por mais limão que coloques, haverá consequências futuras. Está a morrer muita gente em Angola e muitas vezes a precariedade da situação social agrava-se com a qualidade da comida que comemos, que nem sempre é alimentação. E aqui está a prova. Como é que uma administração municipal não tem competência de tirar uma centena de vendedoras de peixe de uma zona que estaríamos a salvaguardar a questão do ambiente? Se o Presidente da República foi galardoado por causa do combate ao ambiente, meus chefes, vocês enganaram o senhor e é a instituição que homenageou. Porque aqui estamos exatamente a fazer o contrário daquilo que é o combate. A questão não é só os mangás, como eu disse. Está aqui. Esta zona de Cacoaco, vem que a cor da água até mudou. Como é que se vai permitir a venda do peixe ao lado do mar? Nós estamos mesmo a poluir parte do Oceano Atlântico e a contribuir aos olhos de quem governa assim a Barloé. A cidadã paga 100 kwanzas para a limpeza. Vimos a maneira de como os caminhões de lixo estão a transportar o lixo aí, da forma mais desorganizada. Luanda é dos sítios do mundo que recolhe o lixo da forma mais desorganizada possível. A bruto, cavam espaço, vêm com resta escavadora, tiram o lixo de forma brutal, que deixam acumular o lixo para dar a entender que estão a trabalhar. Epa, meus senhores, desculpa lá, mas eu também estou desculpado com esse tipo de governação que não adianta mais em nada. Olhem para isto. Nós estamos aqui diante do mar e é que está aqui, nesta podridão, nós estamos a ver as pessoas a darem-se com o mar enquanto nós devíamos ter fiscais que não podiam permitir. Seriam zonas reservadas, seriam zonas que só os pescadores viam com as canoas e terem zonas próprias para ser a venda do peixe. O peixe não pode ser vendido nessas condições. Esta cidadã denuncia que até mesmo urina-se, faz-se necessidade número 1, número 2, não é? Maior e menor, ali mesmo. Porque não há banheiros, não há sanitários, não há urinol, não há nada. Porém, ainda pagam mais caenche. Mas caenche quem são? O cidadão já gasta o dinheiro que paga para a administração. A administração não coloca segurança no espaço. O cidadão, para a sua proteção física, tem de gastar mais para os ditos caenches incompetentes que nunca estudaram. Talvez não seja culpa deles, é mesmo de uma má governação, que nunca deu possibilidade de ensino. Este indivíduo cresceu e a única coisa que ele foi se ensinar é o quê? Ir a um ginásio para levantar ferros. Ganhou massa corporal, não sabe o que vai comer, porque não pode comer ferro do ginásio, então tem de ir a um espaço em que ele impõe a sua força e exige que alguém o pague. Ora, isso é bom? Não sei, não me pergunte a mim, eu não administro dinheiro do Estado. O bom seria ter fiscal aqui da administração, não é? Ter um polícia municipal para fazer esse trabalho e aí podia persuadir os bandidos. A senhora diz que 16 horas já é tarde para sair daqui, mas reprovável é a administração de Cacoaco, que é incompetente em tirar essas pessoas daqui. Tem que a administração colocar força não física, mas estou a dizer da lei, que não se pode vender o peixe aqui. Isso é um atentado à saúde pública. Estamos a matar as pessoas. Todos os dias morrem crianças, todos os dias morrem adolescentes, todos os dias morrem adultos, todos os dias morrem angolanas e angolanos. E as causas da morte
dificilmente dizem, porque não, isso vai chocar com o governo. Se falar que morreu porque é intoxicação alimentar, então depois vai ser a repercussão que a alimentação depois não é inspecionada, e depois não é inspecionado, depois o que traz. É que aqui entra com cada lixo na nossa terra e só chega ao nosso prato, sem nós sabermos a proveniência e como é. A reação depois vem à meia-noite e as pessoas morrem repentinamente e acabamos por ter problemas acima de problemas. Tudo isto aqui é ingovernação, porque não é possível que uma atividade que podia ser do governo, aliado a empresas privadas, nós estamos a deixar que a população governe. Ou seja, isto é a pura incompetência, a ingovernação. Quando a população troca o espaço que podia ser da administração local e a administração local não consegue meter o pé e a população sobrepõe-se à governação, então nós estamos diante de uma situação que era melhor o governo sair e deixar a população governar-se. Porque isto é o pior que pode acontecer numa terra. A população fazer aquilo que quem governa devia fazer. O governador recebe salário, os funcionários da administração recebem salário, fazem o quê? Zero. Vão para lá para buscar fichas apenas do troco. Cacoaco é uma das zonas, seriam zonas turísticas muito bonitas ao pé de Luanda Centro, pela proximidade do mar. Com muito turismo, com restauração, garantiria emprego a muitos jovens e não só, e seria uma zona de transitabilidade entre a província do Zaire, a província do Ige, do Bengo, centro de Luanda. Mas Cacoaco está tirado da sua sorte. Ao meio bandidagem e esta precariedade que nós assistimos. Não há qualidade de vida. Nós terminamos a edição de sexta-feira, 5 de novembro, aqui na Camunda News. Prometemos voltar, se Deus quiser e se alguém permitir, na segunda-feira, com outras incidências do Kwanza Norte, Benguela, Huila e Luanda. Um grande abraço a quem nos acompanhou lá fora e fique sempre atento à Camunda News. Quando forem 20 horas, vai ter o magazine informativo na sua Camunda News. Virtude e trabalho, alegria em servir. Se conduzir, não beba. Se governar, não roube. Porque o dinheiro é do povo. Fique bem. Estamos cansadas, papai. Olha só, papai. Isso é muito triste. Estamos cansadas, papai. Olha só, papai. Isso é muito triste. Estamos cansadas, papai. Olha só, papai. Isso é muito triste.